Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. Peço ao Espírito Santo que esteja aqui para que a palavra de Deus seja falada e também para que esteja com vocês, para que a palavra entre nas suas vidas. Hoje quero compartilhar uma mensagem sobre o capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Y especialmente sobre o versículo 4:19, obedecer a Deus antes que aos homens. A situación que se presenta ahí está antecedida do que presenta Atos 4, 17, 18, que os dignatarios do templo, os sacerdotes estavam falando, e eles falam e consertam o seguinte: para que não se divulgue mais entre o povo, ameacémoslos, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Bem, aí os sacerdotes, sumos sacerdotes, fala Atos que eran principalmente saduceos, que en ese momento dominaban no templo dentro de das brigas político-religiosas que tiñan. O partido predominante no templo era os saduceos, y a mayoría de los que estaban ahí eran saduceos, y concertaron ameazar a los apóstolos que estaban dando un testimonio muy certo. A igreja estaba creciendo, a comunidad daba testimonio, y acababan de realizar un milagre de curar un aleijado que mancaba, que tenía completamente deformado o tornozelo, y él consiguió caminar y voltar para una vida normal. Y ante todo eso, los sacerdotes decidieron amenazar a los apóstoles. No decidieron matarlos porque, como ellos mismos falan, o povo defendería a los apóstoles porque acababan de curar un doente y de una forma que tenía admirada a cidade. Entonces, lo que ellos hicieron fue amenazar. Cuando a palavra está tendo efeito nos corazones, dando un testimonio certo de una vida alternativa, o mundo fica aterrorizado. Os apóstolos y a comunidade cristã de Jerusalém, que era a primeira igreja cristã no mundo, no estaban tentando tomar o poder, no estaban tentando derrotar a dominación do imperio romano sobre los judeus, no estaban tentando derrubar o rei Herodes, no estaban tentando también no derrubar o sumo sacerdote, ni en tomar o templo, porque a pesar de que ellos oraban no templo, respetaban no templo, cumplían las normas do templo, pues ellos sabían que adoración era en espíritu y en verdad. Y por tanto, realmente ellos no eran una amenaza de poder mundano ni religioso para las autoridades del momento, mas eran una amenaza a estar indicando un jeito diferente de vivir, una alternativa de vida diferente. Y eso ameaça o poder do mundo sobre as ideias e sobre as ações das pessoas. Porque si las personas ya no acreditan que precisan de todo eso para vivir, ya no temen a eso, pues seguramente van a vivir una vida diferente. No se van a preocupar en tomar o poder do imperio, mas si van a tener una vida diferente y el imperio no va a tener poder sobre ellos también no.
o imperio perde o poder sobre as pessoas. Os cristãos não queremos o poder do país, não queremos o poder do império, mas conseguimos libertar-nos do poder do império. Conseguimos libertar-nos dos poderes do mundo econômicos, políticos, ideológicos. E eso era o que os sacerdotes temían. Estos sacerdotes no eran os ateos, ni os politeístas, os adoradores de los dioses falsos, os musulmanos, os budistas, no, eran os sacerdotes do templo de Jehová. Y eles querían que no se pregase a palabra de Dios. Eles querían que no se falase de Jesús y amenazaron a los apóstolos que iban a pasar mal. Era no fundo una amenaza de matarlos, si no paraban su ensino sobre o nome de Jesús. Pedro y Joan, dice el versículo 19, les contestaron: julgai vos si é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vos do que a Deus. Pedro y Joan no cuestionaron la autoridad de los sacerdotes, mas dijeron: a pesar del respeto que tenemos para vocês, no podemos obedecer vocês y desobedecer a Deus. Muitas veces no Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, Pedro, mesmo Jesús, dicen que nos respetamos as autoridades. Mesmo Poncio Pilatos, haciendo un juicio injusto sobre Jesús, él dice: de todos modos eu reconheço que você é autoridade aqui, não vou questionar isso. Mas não vou deixar de fazer o que Deus quer de mim. Não vou pecar por obedecer ao mundo, a nenhuma autoridade. Se um pai ou uma mãe vai prostituir sua filha, a filha não tem que obedecer. Porque isso é obedecer a uma mulher ou a um homem antes que a Deus. Então, a obediencia a las autoridades tiene un límite, que o pecado, a necesidad de nos de hacer a vontade de Deus y dar un testimonio de la palabra de Deus y de la vida en Cristo. Y eso era lo que estaban haciendo Pedro y Joan. Ellos no estaban haciendo actividades subversivas, no estaban atentando contra la estabilidad política o religiosa de su sociedad, mas estaban dando un testimonio que estaba amenazando o poder ideológico de los sacerdotes sobre las personas para que pecaran, para que no hiciesen a voluntad de Dios. Y como falaba Jesús, los fariseos y saduceos tenían las llaves do céu y no entraban, nem permitían entrar. Eran unos porteros que no entraban, nem permitían entrar, en vez de ser pregadores da palavra de Deus, para que a palavra de Deus entrasse na vida das pessoas e do povo. Já no Antigo Testamento, o Salmo 146:3 falava: não confiéis em governantes, nem em homens en que no há salvación. Las traducciones dicen: no confiéis en príncipes, mas es un arcaísmo, ¿no? Ya los príncipes son o principito y no tienen poder. Los príncipes eran los gobernantes cuando las traducciones de Almeida y de la Reforma. No confiemos en humanos en que no há salvación. Por eso obedecemos primero a Deus y no a esos humanos. Los sacerdotes, como no tenían una real acusación judicial contra los apóstolos, no podían pegar presos, no tenían violado ninguna ley.
curar un aleijado, pues no era una violación da lei. E tiveram que soltar eles, mas depois de ameaçar. Obviamente, Pedro e João chegaram os demais discípulos, os demais da igreja, e oraram. Lembraram que no Salmo 2 fala que se uniram os diferentes reis, os diferentes poderes da terra contra o ungido. Y lembraron que cuando mataron a Jesús, se unieron los partidos que se odiaban y até tinham tido guerras civis, fariseos, saduceos, Herodes, que era un interés diferente, que ni siquiera era judeo de nacimiento, sino era idumeo, mas era el rey de Galilea. Y los romanos, Poncio Pilatos, los gentíos, y los sacerdotes, y las autoridades judaicas y todo o povo de Israel, dicen ellos, se unieron. Mas Jesús resucitó. Entonces, después de lembrar o salmo y después de lembrar los fatos que acontecieron cuando Jesús fue crucificado, no versículo 29, también capítulo 4, lembro, eles oraron: agora, pois, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falen com toda a ousadia a tua palavra. Com toda a ousadia, traduz Almeida. Então, eles pidieron para Deus a ousadia, a coragem para dar testemunho, para continuar falando da palavra de Deus, para quebrar na prática as ameaças dos sacerdotes. E claramente pidieron que Deus permitiese para eles continuar fazendo o que estavam fazendo. Y dicen los versículos 31 a 33, y tendo eles orado, como falar, después de orar, moveuse o lugar en que estaban reunidos, un tremor, y todos fueron cheios do Espíritu Santo, y anunciaban con ousadia a palabra de Deus. Y era un corazón e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguna do que possuíam era de sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A resposta de oração de Deus para os apóstolos, para os que estavam reunidos na igreja, é que foram cheios do Espírito Santo. Está antecedido esto de Pentecostes, que entre otras, hecho que se conmemora no próximo domingo, 31, y nesse Pentecostes eles receberam o Espírito Santo. Aí, depois disso, eles foram falar para o povo, e o dom do Espírito Santo que se manifestou, além de aparecer como línguas de fogo em cima das cabeças deles quando estavam reunidos, foi que no público eles falavam sua língua, que era aramaico ou hebraico, e as pessoas ouviam a língua dos ouvintes, es decir, ouvían en grego, en árabe, en latín, en persa. Bem, era um milagre do Espírito Santo. Não é o dom de línguas que falamos agora e que também se fala, Paulo, de que uma pessoa fala uma língua que ninguém entende e precisam um intérprete para saber o que está falando. Não. Também não é isso que me passa a mim,
que falo para vocês em português e vocês me estão ouvindo em espanhol. Não, não isso. Era outro dom, mas o Espírito Santo era um testemunho do que o Espírito Santo estava na comunidade, na igreja. E é com esse mesmo poder do Espírito Santo que Pedro falou para todos como eles assassinaram a Jesus Cristo, o justo, o Messias, e as pessoas perguntavam, e agora que fazemos? E Pedro respondia, arrependivos, o arrependimento, e salvai-vos desta geração perversa. E em seguida, em nossas Bíblias falam a um intertítulo, mas no texto original é contínuo. Diz que se agregaba o número de los que iban siendo salvos y hacían la comunidad o que se fala aquí, que ninguém falaba que alguna cosa era su propia, sino que todas cosas tenían en común. ¿Cómo se salvaron ellos de esta generación perversa? Quebrando los valores de esta sociedad. As cosas minhas não são próprias minhas, são para servir aos demais. O testemunho dos cristãos era um testemunho espiritual e material de uma vida diferente. Um testemunho de amor, de compartilhar, de comunhão espiritual e material. Comían em comum, compartilhavam a comida. ¿Cuánto necesita la sociedad actual entender que tenemos que compartir la comida? ¿Cuánto necesita la sociedad actual para entender que tenemos que compartir la vida? Que preocuparnos por las personas que están doentes. Es feliz ver cómo en esta comunidad las personas se preocupan por otros, claro. Veo hermanos que han estado atentos a irmã Doris e a Silas, que precisam? Algum dia a pessoa doente do vírus pode ser qualquer um de nós. Porque qualquer um de nós pode se contaminar e quando a gente está na casa não pode ir a comprar. E quem tem que ajudar? Os irmãos. No Império Romano aconteceram duas grandes epidemias. Nem sei se pandemias, porque nessa época não tinham internet para saber o que estava passando na China ou nos Estados Unidos. Mas morreram muitas pessoas em Roma, uma cidade que perseguia os cristãos. E os cristãos saíam a atender os doentes, porque os mesmos médicos temiam sair. E muitos cristãos morreram atendendo os doentes da epidemia. O testemunho cristão é material, com os doentes, com as pessoas que não têm que comer ante a situação que está acontecendo de epidemia, de desemprego em todo o mundo. E a comunidade cristã de Jerusalém dava um testemunho certo. E aqui, como no capítulo 2, que diz, aumentava o número de que iban sendo salvos, e iban sendo salvos na comunidade cristã, compartilhando todo. Aqui também, no capítulo 4, dice que anunciaban con ousadia a palabra de Deus. Y eran un corazón y una alma, a multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. E assim, como os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, y en todos ellos había abundante gracia, claro. Es así, no solamente falando de Jesús, sino viviendo a palabra de Jesús, viviendo en una comunidad que vive como Jesús quería que nos viviésemos. Nos damos testimonio de la palabra no solamente leyendo la Biblia, pregando la Biblia, sino vivendo a Bíblia. É o exemplo que eu sempre dou.
na casa dos cristãos estão brigando, esposo a esposa, os filhos, os vecinos estão ouvindo a briga, os palavrões. O que estão pensando os vecinos? Esses são os evangélicos. Esses vecinos ficam vacinados contra o evangelho pelo mal testemunho de uma família cristã que briga, que se chinga, que fala palavrões, que grita palavrões. Mas quando as pessoas veem uma vida em Cristo, como o povo de Jerusalém nesse momento estava vindo a vida em Cristo que tinha essa comunidade, pois a palavra de Deus penetra, obra, faz milagres, faz grandes señais. Porque fala 34 y 35, no había pues entre ellos nenhum necesitado, porque todos os que posían herdades o casas, vendendo-as, trazían o precio do que fora vendido e o depositaban aos pés dos apóstoles. E repartíase a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E isso faziam voluntariamente, não era uma obrigação para entrar na igreja. Por isso Pedro depois fala para Ananías e Safira, ninguém está obrigando a você, por que tem que falar mentiras se ninguém está obrigando a vocês a entregar suas propriedades? Era uma coisa voluntária. Não tinham armas para ir a obrigar e desapropriar as pessoas para ajudar os pobres, não. É uma coisa de convicção do coração, de amor. A alternativa cristã é uma alternativa de amor. No es tomarnos el poder para obligar a los ricos a que den para los pobres, no. O tomarnos el poder para obligar a las personas a que vivan como Jesús quiere que vivan, no. Es pregar la palabra, llamar a las personas a arrepentirse, llamar a las personas a vivir una vida diferente. Y esa palabra tiene que ser testimoniada con nuestra propia vida pessoal, familiar y comunitaria, con la propia vida y ejemplo de la iglesia. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. O principal do batismo do Espíritu Santo é o dom do amor, fala Paulo. E é esse amor que nos dá a ousadia, a coragem para dar uma testemunha certa. E aí, por isso, no versículo 30, quando oravam, por esse testemunho certo, por ter a ousadia de dar um testemunho certo, os apóstoles falaban que en cuanto daban ese testimonio, Dios extendiese a mão para curar. Y enfatizo esa palabra curar. Y para que se façam sinais y prodigios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Os milagres não são um espetáculo. Não são uma mágica que temos, eu vou curar uma pessoa aqui por mágica, não. Os milagres são o resultado de nosso testemunho de vida. Quem cura é Deus. E cura para ratificar o testemunho que estamos dando, como curou o aleijado. Como Pedro e os apóstoles curaram essa pessoa que estava mancando há muito tempo e pedindo esmola, e ele pediu para eles, e eles contestam em Atos 3:6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levántate e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E o aleijado caminhou. Não pela mágica,
No en este momento que nuestra sociedad está enferma no solamente de virus, 200.000 doentes y 20.000 muertos, sino enferma también espiritualmente. Pedimos a Dios que en cuanto nos da coraje para darnos o testimonio como comunidad de cristã, cure a quien precisa ser curados. Cure as pessoas doentes de nossa comunidade, os idosos, as senhoras idosas, dê consolo para eles. Possa curar a dores, possa proteger os demais. Possa curar a todas as pessoas que conhecemos que têm o vírus. Possa curar nossas vidas. Possa curar nossa sociedade de ódio, de violência, de desejos de poder, de desejos de prazer en amor, y nos dé amor. Eso es lo que nuestro testimonio puede conseguir, no por nuestros méritos, sino porque Dios, si con sinceridad podemos pedir, nos da o Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da amor, y el amor nos da a coraje para vivir a palabra, pregar a palabra, convencer con la palabra y curar con la palabra, como precisan los seres humanos ser curados. Que el Espíritu Santo esté ya conozco, para dar o testimonio de Cristo Jesús. Amén.